Olá, turminha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os números inteiros. Até aqui, você já conhece o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Esse conjunto, ele surgiu com a necessidade de contar. Com o passar do tempo, houve a necessidade de criar outro conjunto, o conjunto dos números inteiros. Na antiguidade, os hindus, eles já discutiam a existência desses números negativos. Então, eles criaram um tipo de símbolo para representar dívidas, o qual posteriormente chamaríamos de negativos. Você sabe onde utilizamos os números inteiros? Vamos ver agora algumas situações. Na temperatura de uma cidade, por exemplo, nós temos aí duas situações, a situação A e a situação B. Na situação A diz o seguinte: aqui a temperatura está a 10 graus positivos. Então, nós podemos representar por mais 10 graus Celsius. Quer dizer que esse número é positivo. Na situação B, diz o seguinte: aqui a temperatura está a 10 graus negativos. Então, vamos representar por menos 10 graus Celsius, ou seja, por um número negativo. Também utilizamos em transações bancárias. Nós temos aí um extrato de uma conta corrente, onde nós temos todo um histórico, onde temos o débito, o crédito e o saldo. No dia 1º de janeiro, ele fez um depósito de R$500. Então, ele ficou com a sua conta positiva, R$500. No dia 3 de janeiro, ele compensou um cheque, Então, a sua conta, ainda mesmo compensando um cheque de R$50, ele ainda ficou com R$450. Mas no dia 5 de janeiro, ele fez um saque de R$600, a mais do que ele tinha na conta. Então, ele ficou devendo na conta corrente menos R$150. Então, esse menos 150, ele é sim um número negativo. Quando falamos em saque débito, quer dizer que nós fizemos uma retirada. Quando falamos em crédito e depósito, quer dizer que a nossa conta está positiva. E o saldo é a diferença entre o total de créditos e o total de débitos lançado em uma conta. Também temos aí as altitudes, As altitudes, ela tanto pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Positiva é quando ela está acima do nível do mar. Nós temos aí um exemplo, na imagem, o Cristo Redentor, onde ele está mais 709 metros acima do nível do mar. Então, quer dizer que mais 709 metros é positivo. A outra situação diz, o poço pioneiro de extração de petróleo, está menos 100 metros abaixo do nível do mar. Então, ele é um número negativo. Quando é negativo, é porque ele está abaixo do nível do mar. Com esses números, a gente pode estar representando eles usando a reta numérica. Nós temos aí a reta, onde nós temos o ponto de origem, que é o 0. Do lado direito, nós temos os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Lembrando que esses números positivos, ele pode tanto estar com o sinal de mais ou sem ele, que ele ainda será um número positivo. Do lado esquerdo, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que são os números negativos. Então, com esses números, com os negativos, com os positivos e o 0, nós teremos os números inteiros negativos, que ele está representado pela letra Z e que vem da palavra Zahl, que em alemão significa número. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós também podemos falar dos números opostos ou simétricos. Mas o que significa, Diene? É a mesma distância que esses números estão do zero, mas que de lados opostos na reta. Por exemplo, quem é o oposto de menos 2? Vai ser quem? Vai ser 2, porque ele está distante do zero 2 unidades. Então, os números aí no exemplo que nós temos aí, menos 4 e 4, são números opostos ou simétricos, pois eles estão na mesma distância da origem e se localizam em lados opostos. Então, quem é o oposto aí de mais 5? É o 5. Quem é o oposto de menos 5? Também será o 5.
Agora, o módulo de um número inteiro, né? Temos aí a reta numérica, né? A distância de um ponto na reta numérica até a origem, que é o zero, é chamada de módulo ou valor absoluto do número associado a esse ponto. Vamos aí ver que representamos o módulo de um número sempre colocando em duas barrinhas na vertical, né? E o número no centro. Por exemplo, qual é o módulo de mais 6? Vai ser quem? 6. Por quê? Porque está 6 unidades, né, distantes do ponto de origem, que é o zero. Quem é o módulo de menos 4? Também é 4, né, porque ele está 4 unidades, né, do zero. Podemos comparar os números inteiros. Vamos ver aí algumas situações. Qual número é o maior? Menos 4 menor que 3. Então, 3 é maior que menos 4, porque todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Menos 4 menor que 0, pois o 0 ele é maior que qualquer número negativo. 0 menor que 2. Todo número positivo é maior que 0. Menos 2 maior que menos 5. Então, nós temos aí dois números negativos. Quanto mais à direita na reta numérica o número estiver, ele é maior. Portanto, o menos 2 ele é maior que menos 5 por ele estar mais próximo do zero. Então, gente, espero que tenham compreendido a nossa aula de hoje. Irei passar a atividade e ficarei aguardando a devolutiva de vocês. Até a próxima aula.